E é exatamente por isso que eu não uso cabelo repartido no meio. Ó pra cá. Não, dá não. Oi você! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Olga e hoje eu trouxe pra vocês a história do serial killer Andrew Cunanan. Roda a vinheta. Arthur County 911, where is your emergency? My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. Antes de mais nada, já curte o vídeo aqui embaixo e se você não é inscrito do canal, clica na caixinha vermelha e vem comigo. Esse roteiro eu fiz todo baseado nesse livro aqui, chama Favores Vulgares, da jornalista Maureen Orth. Andrew nasceu em 31 de agosto de 1969, na Califórnia. Seus pais eram Mary Ann Chilassi, uma mulher italiana, e Modesto Cunanan, que era um veterano de exército que sonhava em ser um corretor de sucesso e era mais conhecido pelo apelido de Pete. Andrew era o caçula de 4 irmãos, que eram Christopher, Elaine e Regina. O casamento de Mary Ann e Pete era terrível. Tem um momento no livro em que ela admite que eles só estavam juntos por conta das crianças. O Pete tinha plena certeza que a Mary Ann traía ele, inclusive ele tinha certeza também que a Helena não era filha dele, e por conta dessas coisas ele achava que tinha o direito de agredir e abusar dela. A Mary Ann fala que para domar o marido e conseguir o que ela queria, ela tinha que usar o sexo e que essa era a única maneira de dialogar com ele. Quando o Andrew nasceu, a Mary Ann teve que ficar hospitalizada, ela teve muita complicação no parto e também teve depressão pós-parto. Então quem ficou com o Andrew nesse período em que ela estava fora foi o Pete. Isso fez com que eles tivessem um laço muito forte, então a criação do Andrew era diferente da que os irmãos recebiam. Em 73, eles se mudaram para uma casa maior que ficava na cidade de Bonita. Era um rancho muito grande, então isso significava uma melhoria de vida para eles. E lá Andrew foi matriculado em uma das melhores escolas da região, e quando ele foi matriculado, os pais disseram que ele era um mini gênio com um QI altíssimo para a direção, só que a professora dele na época fala que ele era um menino como qualquer outro. Aliás, os pais de Andrew adoravam aumentar as coisas que ele fazia para fazer ele parecer especial. Eles falavam que aos 7 anos o Andrew já tinha lido a Bíblia 2 vezes, que ele gravava trechos de enciclopédia, então eles colocavam o menino em um pedestal mesmo. E eu particularmente acredito muito que isso fez com que o complexo de superioridade de Andrew e a necessidade de mentir para parecer melhor que os outros fosse crescendo ao longo da vida dele. A Mary Ann fala que o Andrew não gostava de brincar na rua com os outros meninos, que ele preferia ficar em casa lendo e assistindo TV com ela. Só que um rapaz que morava na rua deles e tinha a mesma idade que Andrew na época, fala que ele costumava chamar Andrew para brincar e ele chegava até aí à porta para querer sair com os meninos, mas que a mãe impedia e falava que não era para ele fazer aquilo porque era errado. E com toda essa redoma de atenção e de cuidado ao redor dele, o Andrew começou a gostar de ser o centro das atenções. Na 7ª série detectaram que o QI de Andrew era de 147 e os pais dele ficaram radiantes porque agora eles tinham a certeza de que o filho deles era um gênio. E também foi nesse ano que Andrew começou a desenvolver o próprio castelo de mentiras, porque até então só os pais inventavam mentiras para ele. E agora Andrew pegava histórias ou que ele viu em filmes ou que ele leu em livros e contava como se fossem dele. Ele começou a falar que ele tinha várias ações no nome dele, que o pai dele era dono de fábricas de chiclete e inclusive era dono da fábrica da Coca-Cola e era coisa desse nível aí pra cima. E além disso, quando alguém ia buscar ele na casa dele para fazer algum trabalho, alguma coisa do tipo, ele esperava do lado de fora da casa, muitas vezes até na esquina da rua, para evitar que eles vissem a realidade dele. E apesar disso tudo, Andrew era muito alegre e muito simpático, então ele tinha muitos amigos e os professores também gostavam muito dele. Andrew foi criado em uma casa extremamente católica, então isso gerou uma série de conflitos dentro dele, pois foi nessa época também que Andrew começou a perceber que sentia atração por homens e a Bíblia não curte muito bem essa ideia. No livro tem várias falas de psicólogas que conviveram com Andrew e uma delas fala que Andrew era um perfeito narcisista. Narcisista é a pessoa que acredita que todos ao seu redor estão ali apenas para servir e agradar a ele. No caso de Andrew, ele tinha para ele que os pais estavam ali apenas para servir e adorar ele, e o comportamento dos pais não ajudava muito a mudar essa percepção. Prova disso é o período em que ele estudou na Bishop, que era a escola mais cara da região e a mais prestigiada também. Para vocês terem noção, a mensalidade da escola era nada mais, nada menos do que $6.200. Então, a partir do momento que Andrew decidiu que ia estudar na Bishop, os pais dele passaram a trabalhar dobrado.
E eles faziam isso sem pestanejar, sem reclamar, tudo para agradar a Andrew. O perfil do aluno que estudava na Bishop era exatamente o que Andrew almejava ser. Jovens com roupas caras, materiais caros, que chegavam na escola no carro do ano e viajavam para a Europa nas férias. E o que Andrew enxergava era que os colegas conseguiam isso porque os pais davam de bom grado, então ele queria isso para ele também. Quando você se forma no ensino médio nos Estados Unidos, tem um anuário da turma, né? Aparece em vários filmes isso, e na Bishop não era diferente. No anuário da turma dele, embaixo da foto de Andrew, ele colocou a frase Après moi le déluge. Não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim, vocês entenderam o contexto. Que é uma frase icônica de Madame de Pompadour, que traduzindo quer dizer depois de mim o dilúvio. E essa frase diz muito sobre quem era Andrew Cunanan, porque ele acreditava de fato que depois dele, nada mais importava. Nesse mesmo mês que Andrew terminou o ensino médio, o Pete foi demitido do seu trabalho e começou a se afundar em dívidas. E mesmo assim eles continuavam dando tudo o que Andrew queria, principalmente agora que ele ia entrar na universidade. Até que em 1988, Pete simplesmente desapareceu. Ele sumiu com tudo que ele tinha, deixando apenas $600 na casa. O Andrew e a irmã tiveram que largar a faculdade e toda essa situação fez com que Andrew quebrasse aquela imagem que ele tinha do pai. A partir desse momento, Andrew passou a morar com uma amiga dele, a Lizzie, em um bairro chamado Castro, que na época era um bairro extremamente liberal para a comunidade LGBT. O Andrew era praticamente o bobo da corte da Lizzie, era o chaveirinho dela mesmo. Ela levava ele para todos os lugares para exibir ele e para ele contar as histórias mirabolantes dele. O Andrew gostava muito de assumir novas personalidades e em determinado momento ele conheceu o casal James e Marne de Silva. Eles eram colecionadores de arte riquíssimos e Andrew ficou encantado com eles. E a partir desse momento ele passou a se apresentar como Andrew de Silva, porque ele sentia que o Cunanan não dava a credibilidade que ele queria. Também foi nesse período que Andrew começou a dar os primeiros sinais do que estava por vir. Certo dia, ele, Lizzie e o marido de Lizzie estavam conversando sobre um romance policial que eles tinham lido e sobre como o assassino usava uma pistola .40 nele. E o Andrew falou do nada que se ele fosse matar alguém algum dia, ele provavelmente usaria uma pistola .40. Outro sinal foi uma expressão que ele passou a usar, que por sinal irritava profundamente o marido da Lizzie, onde, por exemplo, ele falava: eu estou com tanta raiva que eu poderia matar geral em 5 estados diferentes. Ou então, estou tão empolgado que eu poderia matar geral em 5 estados diferentes. Era bem bizarro, mas o marido da Lizzie assumiu que era só parte da personalidade estranha de Andrew e deixou pra lá. No grande castelo de mentiras que Andrew construiu, também entravam vários momentos em que ele dizia conhecer celebridades que na verdade ele nunca viu na vida dele. E numa dessas ele falou que tinha assistido uma peça de ópera chamada Capriccio e que ele teria ido com Gianni Versace. Por sinal, só um adendo aqui, que eu sei que falar Versace tá errado, que na verdade acho que é Versace, é uma pronúncia mais rebuscada, mas eu falo da maneira brasileirada mesmo, que é para facilitar a compreensão de todo mundo. E enfim, essa questão dele ter ido para a peça com Gianni Versace entrou por um ouvido e saiu pelo outro do amigo, porque ele já estava acostumado com as mentiras de Andrew. Na verdade, Versace até estava nessa peça, só que ele estava no backstage porque ele tinha feito todo o figurino da apresentação. Bom, de qualquer forma, esse amigo de Andrew tinha ganhado 2 entradas para uma balada mega famosa, para eles irem depois da apresentação, e eles sabiam que Gianni Versace estaria lá. E eles foram para essa festa, foram direto para a área VIP, inclusive, e lá eles encontraram Gianni Versace. Só que Gianni estava rodeado de outras pessoas conversando com ele, então eles ficaram olhando de longe. E vale ressaltar que entre as milhares de mentiras que Andrew contava, ele falou em determinado momento que tinha conhecido Gianni Versace em uma viagem que ele fez para a Itália, o que era uma mentira cabulosíssima porque Andrew nunca foi para a Itália. E esse amigo de Andrew tinha certeza de que aquilo era mentira, até que Gianni Versace encarou Andrew e foi na direção dele falando que o conhecia de algum lugar. O Versace ainda perguntou Lago de Como, não foi? Dizendo que era lá que ele tinha conhecido Andrew. Só que isso era só uma frase padrão que Versace falava para qualquer pessoa que ele queria se aproximar. E o Andrew ficou radiante com tudo aquilo e o amigo dele com a cara no chão, sem entender nada. Mas nessa noite esse encontro deles não deu em nada, eles só se cumprimentaram mesmo bem rápido e foi isso. Pouco tempo depois, ele conheceu um homem chamado Robin Thompson, e eles começaram a sair juntos para festas. Ele era basicamente um reflexo de Andrew, até que Robbins apresentou Andrew a um homem chamado Lincoln Aston, que era um arquiteto rico de 60 anos, homossexual. Foi nesse momento que Andrew começou a frequentar festas com pessoas do porte de Lincoln, e ele percebeu que era aquilo que ele queria para a vida dele.
A partir desse momento, Andrew começou a oferecer seus serviços como acompanhante de luxo. Ele mantinha esse relacionamento com Lincoln, onde Lincoln dava dinheiro para ele também, e passou a se encontrar com diversos outros homens ricos em troca de dinheiro. E nessa saga dele, em algum momento entre 92 e 93, ele se encontrou com Jeff Trail. Jeff era um militar da marinha que não era assumido, então quando ele encontrou Andrew, ele ficou encantado e Andrew com ele. Eles se aproximaram muito, viraram melhores amigos. Foi mais ou menos no mesmo período que ele conheceu Jeff que Andrew começou a usar e a traficar metanfetamina. Voltando para Jeff e Andrew, vale ressaltar que ninguém ao redor de Jeff gostava de Andrew. Todo mundo falava que tinha alguma coisa errada nele, que tinha alguma coisa naquela história que não estava batendo, ninguém sabia de onde é que estava vindo todo aquele dinheiro dele. Só que Jeff insistia que eles tinham que parar com aquilo porque Andrew era a família dele, que eles tinham uma ligação muito forte. Em determinado momento, Lincoln decidiu que não queria mais nada com Andrew, então deu aí cerca de $30 mil para ele, quase nada, para que ele sumisse da vida de Lincoln, e assim ele o fez. Pouco depois, Andrew conheceu Norman Bradford, que era outro velho rico, e se mudou para a casa dele. Nesse período, Andrew também conheceu David Madison em um bar, ele era um arquiteto, e os dois se deram bem logo de cara, só que quando dormiram juntos, o David disse que não gostou, que não tinha sido tão bom. E a partir desse momento, Andrew começou a viver uma vida dupla, já que ele estava se relacionando com David e com Norman ao mesmo tempo, e um não sabia do outro. Isso perdurou por um tempo, até que mais uma vez Norman encheu o saco de Andrew, não queria mais a companhia dele, e a gota d'água foi quando Norman se recusou a dar uma Mercedes que Andrew tinha pedido para ele, e o relacionamento deles acabou. E então ele ligou para Jeff e pediu para ficar alguns dias na casa dele, e Jeff aceitou. Só que esses dias viraram semanas e essas semanas viraram meses e chegou um momento que Jeff não aguentava mais a presença de Andrew na casa dele. Até que no final de 97, Andrew decidiu que ia embora de San Diego porque ele já não tinha mais dinheiro pra nada, ele tinha torrado tudo que ele tinha. Então ele fez um jantar de despedida e não informou a ninguém pra onde ele ia. Depois disso ele ligou tanto pra David quanto pra Jeff pra falar que queria encontrar com eles pra conversar. E ele chegou na sexta-feira com a promessa de que iria ficar só até a segunda. Na sexta-feira, quando ele chegou, ele ficou no apartamento de Jeff, com o leve porém de que Jeff não estava na cidade, então ele simplesmente invadiu o apartamento mesmo. E no sábado ele passou o dia com o David e em determinado momento ele ligou para Jeff dizendo que queria vê-lo. E nesse dia era aniversário do namorado de Jeff, então ele falou que passaria na casa de David para ver Andrew e depois iria para a comemoração. Nesse dia era aniversário do namorado de Jeff, então ele falou que passaria lá para ver Andrew, mas ficaria pouco tempo porque tinha que ir para o aniversário depois. E então ele foi até o apartamento e quando a porta se abriu, ele foi atingido em cheio na cabeça por Andrew. Ele caiu no chão e então Andrew o acertou com mais 27 marteladas. Com a pancada dele no chão, o relógio de Jeff parou exatamente às 9h55 da noite e esse foi o horário que a perícia estimou que o ataque realmente aconteceu. Os vizinhos de David relatam que ouviram alguém falando "deu fora daqui", depois batendo na parede com alguma coisa e em seguida barulho de água corrente. O Andrew se tornou alguém extremamente desequilibrado depois dos anos de uso de drogas, então isso unido ao fato de que ele estava magoado com a situação entre os dois, deu a Andrew a força necessária para matar o amigo de maneira tão brutal. E eu falo brutal porque ele podia ter escolhido matar o Jeff com um tiro ou dois, mas ele resolveu matar com um martelo e isso requer muito sangue frio. Na segunda-feira, o David não foi trabalhar e as colegas dele estranharam muito o fato porque ele não era de faltar ao trabalho e eles tinham uma reunião muito importante no dia. Então elas foram até o apartamento dele, bateram na porta, interfonaram e não tiveram resposta alguma além do barulho do cachorro farejando por trás da porta. Não se sabe se David estava mesmo ou não no apartamento no momento do crime, suspeita-se que ele não estava, mas eles foram vistos por uma vizinha no sábado pela manhã, então existe uma grande chance deles terem convivido o final de semana inteiro com um cadáver no chão da sala. Bom, as colegas de David entraram em contato com a síndica do prédio para que ela abrisse o apartamento com a chave mestra, e assim que ela o fez, encontrou um corpo enrolado em um tapete no chão da sala. A polícia já havia recebido uma ligação do namorado de Jeff relatando o desaparecimento. Eles não deram atenção para essa ligação porque é muito complicado para a polícia ir atrás de um adulto que desapareceu. Porque geralmente quando os adultos desaparecem, eles desaparecem de propósito. Então eles não conectaram o corpo encontrado na sala com a situação do desaparecimento de Jeff.
Na verdade, eles nem desenrolaram o tapete logo de cara por medo de destruir a evidência. Eles só descobriram que não era David de fato, porque David era muito loiro e o corpo que estava enrolado lá tinha o cabelo castanho escuro. Eventualmente, eles confirmaram que o corpo pertencia a Jeff Trail. No dia 3 de maio, o corpo de David Madison foi encontrado no condado de Chisago. David havia sido baleado no olho direito, na bochecha direita e nas costas. Como David era o dono do apartamento onde Jeff Trail foi encontrado morto, ele tinha sido apontado como o principal suspeito do assassinato. Então levou um tempinho aí para a polícia ligar os pontos e perceber que se David estava morto e Andrew estava desaparecido, talvez o suspeito fosse Andrew. E nesse meio tempo que a polícia começava a entender o que realmente tinha acontecido, Andrew já estava a caminho de Chicago. Ele foi até lá a convite de Lee Miglin, que era um ricaço com quem Andrew já havia se encontrado algumas vezes e costumava pagar para que ele o visitasse. A mulher dele, Marilyn Miglin, tinha viajado para o Canadá para fazer anúncios da sua marca de cosméticos e tinha combinado que ele a buscaria no aeroporto quando ela voltasse. No dia 4 de maio, por volta das 8h15 da manhã, os vizinhos deram de cara com Marilyn desesperada na porta deles. Segundo ela, Lee não tinha ido buscá-la no aeroporto e também não estava em casa. E como ele era extremamente cauteloso e pontual, ela sabia que alguma coisa tinha acontecido. O vizinho então resolveu entrar na casa com cuidado para averiguar e ele encontrou uma série de coisas estranhas, como uma arma na mesa de canto, um pote derretido de sorvete na bancada da cozinha, um presunto com uma faca enfiada e pelos na pia. Pouco tempo depois, a polícia chegou e encontrou o corpo de Lee Miglin na garagem, coberto com um papel de embrulho atrás de uma lata de lixo. Lee havia sido esfaqueado diversas vezes e praticamente degolado. Seu rosto havia sido desfigurado e ele estava usando um terno, e por dentro do terno ele estava usando uma calcinha de biquíni. Logo após cometer o crime, Andrew fugiu com o carro de Lee. Como Lee era um homem muito famoso e muito influente, a mídia logo começou a divulgar o caso de qualquer jeito, sem cuidado nenhum e inclusive divulgando várias informações erradas. A polícia americana estava agindo nesse caso de Andrew Cunanan com muito cuidado, de maneira muito cautelosa mesmo, e essa cautela toda se deu pelo fato do caos que foi o caso O.J. Simpson, que a gente já falou aqui. Se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar linkado no card aqui em cima. O FBI acabou se envolvendo na investigação e eles descobriram que existia uma espécie de celular no carro de Lee. E com esse celular eles conseguiriam rastrear toda vez que o Andrew ligasse o carro ou tentasse usar o celular. E isso era lindo e maravilhoso, até que eles resolveram que iam divulgar essa informação para todo mundo saber. E o Andrew obviamente estava acompanhando a mídia, então ele começou a tentar tirar esse telefone do carro de qualquer jeito. Só que ele não conseguiu de forma nenhuma, ele precisava tirar a caixa de energia que ficava atrás do carro e ele não sabia, então ele decidiu trocar de carro. Em um trecho mais pacato, próximo a Nova York, ele encontrou um zelador chamado William Reese, que trabalhava em um cemitério. Andrew queria a caminhonete de William, então levou ele até o porão e lá ele atirou na cabeça de William, matando-o na hora e fugindo com o carro para Miami. Ele mudou a placa do carro para evitar que reconhecessem e se hospedou em um hotel em South Beach. Andrew acabou fazendo amizade com a dona do hotel, que por sinal fala que ele era um homem muito simpático e muito educado. Ele se apresentou como Kurt DeMars e disse que ia ficar algumas semanas lá. Na época, Gianni Versace e seu namorado Antônio moravam em uma mansão imensa em Miami e costumavam frequentar baladas de alto luxo, onde eles conheciam outros homens e levavam eles para a mansão. Andrew passou quase um mês seguindo religiosamente a rotina de ir até a orla de South Beach, passar pela mansão Versace e comprar revistas e jornais que falassem sobre Gianni. Gianni estava sempre viajando e voltando para South Beach. Ele dizia que gostava de ir para lá para relaxar, mas constantemente saía de lá e ia para a Itália, França, então Andrew comprava essas revistas para saber exatamente aonde ele estava no momento. Nesse período ele também fez alguns trabalhos como acompanhante de luxo, só que eventualmente o dinheiro dele acabou, então ele precisou vender para uma loja de penhores uma moeda de ouro que ele havia roubado da casa de Lee Miglin no dia do assassinato. O vendedor pediu a identidade dele, que é uma norma em loja de penhores, e ele deu o passaporte real dele, tinha o nome dele lá. Só que o nome dele ainda não estava na lista de procurados que eles tinham lá, então o vendedor aceitou a venda normalmente. Toda venda em loja de penhores tem que ser passada pela polícia, justamente para não acontecer esse tipo de coisa, só que a pessoa que passava esse relatório para a polícia estava de férias no momento. O FBI já tinha colocado ele na lista dos 10 mais procurados, só que isso não estava sendo divulgado corretamente.
Os lugares que Andrew mais frequentava, que eram bares e baladas LGBT de alto luxo, não tinham nenhum cartaz com a cara dele. E existem vários relatos de pessoas que conheceram Andrew nesse período, mas não sabiam que ele era procurado pelo FBI justamente porque não teve essa divulgação. Inclusive, em uma das baladas em Miami, nesse período, ele conheceu um rapaz que perguntou a ele o que ele fazia da vida. E ele, como se não fosse nada, falou: eu sou um serial killer. Óbvio que depois ele falou: é brincadeira, eu tô brincando. E ficou por isso mesmo. Na terça-feira, 15 de julho, Gianni saiu de sua mansão e foi até uma cafeteria, onde ele comprou 5 revistas e voltou para casa. Nesse meio tempo, Andrew estava do outro lado da rua, carregando uma mochila em seus ombros e usando um boné que cobria seus olhos. Assim que viu Versace, Andrew atravessou a rua e passou por uma senhora chamada Mercia Kolakovic, que em instantes se tornaria a única testemunha ocular do assassinato de Gianni Versace. Andrew atirou atrás da orelha de Gianni com a semiautomática de Jeff. O tiro atravessou o pescoço dele e Gianni perdeu a consciência quase que imediatamente. A propulsão da bala foi tamanha que quando ela atingiu o portão, ela se estilhaçou e atingiu um pombo no olho, matando ele também. Andrew ainda atirou novamente contra ele e dessa vez a bala ficou alojada na cabeça de Gianni. Com Gianni caído em uma poça de sangue na entrada da mansão, Andrew seguiu seu caminho pela avenida calmamente. Antônio foi o primeiro a ouvir o barulho e a correr em direção ao corpo de Gianni, e logo em seguida um amigo deles que estava na mansão, chamado Lázaro, também se aproximou. Eles perguntaram a Mercia o que tinha acontecido e ela só conseguiu apontar para a direção em que Andrew estava. Lázaro correu atrás dele e assim que percebeu que estava sendo seguido, Andrew também saiu correndo. Assim que eles chegaram em um beco onde tinham alguns garis, Lázaro gritou que ele tinha uma arma e que era para alguém tentar parar ele. Só que ninguém desarmado ia tentar parar um cara que tinha uma arma e tinha acabado de matar um cara lá atrás. E na mesma hora que Lázaro falou isso, Andrew se virou e apontou a arma para ele, fazendo com que Lázaro desistisse de tentar seguir ele. Andrew conseguiu fugir e, como desgraça pouca é bobagem, chegaram a desconfiar que ele não era o responsável pelo assassinato. Eles desconfiaram que, por conta do pombo morto ao lado do corpo de Gianni, os responsáveis pelo assassinato eram a máfia italiana. E esse boato foi reforçado pela mídia, que já insinuava que Gianni teria alguma ligação com a máfia. Às 9h21 da manhã, no Hospital Jackson Memorial, foi confirmada a morte de Gianni Versace. E como sempre, a mídia explorou ao máximo a morte de Versace. A Maureen conta que tinha um repórter na praia no momento, ele não estava lá trabalhando, que correu até o carro para pegar uma Polaroid para tirar foto do pé de Versace entrando na ambulância. Ela também conta que no momento que aconteceu, tinha uma cinegrafista que estava documentando o caso de uma menina que precisava de um transplante de rim para conseguir viver, e a cinegrafista abandonou tudo que ela estava fazendo, a entrevista com a menina, para correr e tentar filmar a entrada de Gianni. Só fizeram a ligação de Andrew com o assassinato de Versace depois, quando encontraram a caminhonete de Michael estacionada perto do local e quando finalmente a casa de penhores resolveu que ia notificar a polícia sobre a moeda de Lee Miglin. Quando anunciaram Andrew como suspeito, a mídia foi para cima mais uma vez e dessa vez com amigos e conhecidos de Andrew. Eles faziam de tudo para aparecer nos noticiários, dando entrevistas pagas, é lógico. E no meio disso tudo, a polícia ainda tentava encontrar Andrew Cunanan. Eles receberam uma série de ligações, mas nenhuma dava nenhuma informação sobre o paradeiro dele. Até que um rapaz ligou para a polícia dizendo que a casa flutuante onde ele morava com o pai havia sido invadida. A polícia automaticamente ligou isso a Andrew, então foram logo para lá. E foi só o tempo deles chegarem no local para já estar rodeado pela imprensa. Já tinha helicóptero circulando por cima da casa, fotógrafo posicionado na casa do lado, e isso eles não tinham falado para ninguém que eles tinham ligado esse caso a Andrew. A polícia passou um bom tempo tentando se comunicar com seja lá quem estivesse dentro da casa, mas o telefone estava desligado. Eles chegaram a jogar um telefone de linha no interior da casa e pediram para que ele atendesse, mas não tiveram resposta alguma. Eles decidiram então desligar a energia, já que a pessoa que estava dentro da casa teria acesso à TV e tudo o que acontecia do lado de fora estava sendo transmitido nos jornais. Às 8h20 da noite, então, eles finalmente resolveram entrar na casa. Uma parte da equipe entrou e a outra ficou do lado de fora, monitorando. O primeiro andar foi vasculhado e eles não encontraram nada. E no segundo andar eles encontraram um corpo na cama com um ferimento de tiro na cabeça e uma arma na mão.
Só que repare, a equipe que estava do lado de dentro e encontrou o corpo notificou que os resultados eram negativos. Só que por negativo entenderam que não tinha nada lá, que não encontraram nada e não que tinham encontrado um cadáver em cima da cama. Então foi noticiado que Andrew não estava na casa. Só que sim, o corpo que estava na casa flutuante era o corpo de Andrew Cunanan e ele tinha dado um tiro na própria cabeça pouco antes da invasão. E isso só foi transmitido na manhã do dia seguinte, quando anunciaram que Andrew Cunanan estava morto. Andrew se matou porque não aceitava a ideia de ser preso ou ser morto por outra pessoa. E como ele viu que daquele ponto ele não passava mais, ele decidiu que não tinha ninguém melhor que ele mesmo para fazer isso. Baseado em tudo que vimos desde o início, o desfecho da saga Andrew Cunanan não poderia ter sido outro. Como eu falei, eu escrevi esse roteiro com base no livro Favores Vulgares, da Maureen Orth. Ela acompanhou o caso desde o início, inclusive ela conta que quando o nome de Andrew começou a aparecer na boca do povo depois dos primeiros assassinatos, ela imaginou que ele poderia chegar até Versace, mas acabou não se aprofundando tanto nisso. Eu sou obcecada pelo caso Andrew Cunanan e esse livro é a bíblia dele. Ela teve acesso a todos os relatórios, foram mais de 700 páginas de relatório, ela leu tudo e colocou tudo aqui, então ele é extremamente completo. E foi a partir desse livro que foi feita a segunda temporada de American Crime Story, The Assassination of Gianni Versace. Eu sou suspeita a falar porque sou encantada com essa série desde a primeira temporada, que foi sobre O.J. Simpson. O roteiro é impecável, as interpretações nem se fala. O Darren Criss, que interpretou o Andrew, e o Edgar Ramirez, que fez Gianni, são extremamente parecidos e foram brilhantes no papel. Todo o elenco foi, na verdade. E em suma, leiam Favores Vulgares e assistam American Crime Story. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do que eu produzi pra vocês. Se você não fez isso lá no início, não esquece de curtir o vídeo agora, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra não perder os próximos. Comenta aqui embaixo o que é que você achou desse caso e não esquece de sugerir temas para os próximos vídeos. E eu não preciso nem falar para você compartilhar esse vídeo com todo mundo. E é isso, um beijo e até a próxima.